Olha só, está acontecendo um segundo grande e importante encontro em Miami, nos Estados Unidos. O Miami Security Forum 2026, primeiro evento internacional organizado pela Heritage Foundation, acontece de 18 a 20 de março no sul da Flórida. O fórum reúne cerca de 200 líderes políticos, autoridades de defesa, chefes de inteligência e executivos do setor privado das Américas para discutir ameaças comuns como narcoterrorismo, migração ilegal em massa, ditaduras criminosas e a crescente influência de China, Irã e Rússia na região. O evento tem tom alinhado à direita americana e ao governo Donald Trump, com ênfase em combate ao crime organizado, redução da presença chinesa e russas e parcerias práticas entre Estados Unidos, América Latina, sendo considerado o principal fórum de segurança hemisférica em andamento no momento. Hoje, nós vamos contar, além do professor Marcos Pisolato, que habitualmente está conosco às quintas-feiras, com o nosso especialista em geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Já vamos logo dando as boas-vindas aos dois. Eu queria começar com o Coronel Gerson. Gerson, esse é um encontro super importante. O que nós podemos esperar como resultado desse encontro e se o Brasil está participando e quem são os representantes brasileiros? Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde à nossa audiência. Boa tarde ao Pisolato, que eu tenho a alegria de reencontrar hoje aqui na bancada do Mundial Telenotícias. De fato, estou invadindo o seu dia, Pisolato, mas é por uma boa causa. É um prazer e uma honra. Pois é, amanhã eu estarei neste fórum, que é um fórum importantíssimo que, como você disse, Paulo, ele é patrocinado por um dos think tanks mais importantes aqui dos Estados Unidos, particularmente para o pensamento conservador. A Heritage Foundation, ela de fato subsidia muitas das políticas públicas e, em especial, nós estamos falando de um evento que fala da segurança e defesa do nosso hemisfério, da América Latina, e o foco é a América Latina. Um dos aspectos que me chamaram a atenção foi justamente o local, que é no mesmo complexo do presidente Trump tem, ali em Doral, que é um complexo hoteleiro gigantesco de eventos, onde aconteceu o lançamento do Escudo das Américas, aquele evento onde 17 países se juntaram para uma política externa de combate ao crime organizado, ao narcoterrorismo, feita hoje sob, vamos dizer assim, o patrocínio dos Estados Unidos, que olham a América Latina hoje de uma forma completamente diferente. Como todos nós já observamos, desde o dia 3 de janeiro, quando há aquela operação de captura do Nicolás Maduro, houve umas ondas tectônicas que reverberaram ali em toda a América Latina no que diz respeito à segurança pública, quando os Estados Unidos eles explicitam a sua política externa. E é lamentável, viu, Paulo, eu tenho que te dizer isso e dizer para a nossa audiência, a ausência do Brasil neste evento que aconteceu com o presidente Trump. Não só do Brasil, mas 3 ausências, obviamente, foram as mais significativas, porque Brasil, Colômbia e México não estiveram presentes ali com o presidente Trump. Aparentemente, o corpo diplomático disse que houve uma questão de agenda, mas me parece que não há uma convergência. E houve um evento em Doral também, no centro, no comando do Comando Sul Militar dos Estados Unidos, que por coincidência também fica muito próximo ali em Doral, e esse evento sim, o Brasil foi convidado e todos os países da América Latina foram convidados para um evento prévio que tentou alinhar uma doutrina, uma política externa na área de defesa. E lamentavelmente, embora o Brasil tenha um oficial general que serve no Comando Sul, oficialmente o Brasil também não foi representado. Quem está participando desse evento aqui na Flórida
que, como palestrante, nós temos o deputado Paulo Bilinski, que foi um dos palestrantes hoje num evento muito importante com a presença de interlocutores do México. Nós temos vários países que estão representados da América Latina e da Europa, Portugal, Espanha e Itália têm representantes também, mas em especial nós teremos também amanhã um grande painel que estará presente o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Está também o Cabo Júnior, o deputado de Minas, e o deputado federal do Rio de Janeiro, que foi candidato a prefeito e que está condenado também junto ao julgamento farsesco ali do Supremo Tribunal Federal, que é o deputado Alexandre Ramagem. Ele está presente e essa cúpula que nós vemos de representação de um policial militar, que é o caso do Júnior, um delegado de polícia civil, que é o caso do Bilinski, e um delegado de polícia federal, que é o caso do Ramagem, é importantíssima para justamente nós entendermos o que os países estão acordando principalmente, eu posso dizer, na questão de defesa e segurança pública, porque agora a política externa do governo americano coloca as Forças Armadas nesse tema, quando classifica vários desses grupos, desses cartéis, como organizações terroristas. Essa é a grande inflexão. Houve e está havendo ainda muita interação e compartilhamento de doutrina e alinhamento, até posso dizer, de políticas externas, viu, Paulo? Olha, isso é super importante e vou dizer, né, necessário. Professor Marcos Pisolato, do ponto de vista histórico, isso vai representar bastante, né? Principalmente porque o governo brasileiro se recusa a categorizar o PCC e o Comando Vermelho como grupos narcoterroristas. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, foi questionado, sabatinado na CPI do crime organizado e disse que o governo brasileiro não tem interesse em fazer isso porque fica com medo, né, de abrir aí espaço, né, e ameaçar a soberania, né, brasileira, deixando isso aí a cargo dos americanos, ou seja, vulnerável à política americana. Mas eu te faço a seguinte pergunta: isso já não acontece com relação à China, à Rússia e ao Irã? Seja bem-vindo, Pisolato. Obrigado, Paulo. Um prazer imenso estar aqui com o Gerson. A gente se cruza nos programas online, mas nunca simultaneamente, né? É um prazer e uma honra, de fato, dividir a trincheira com vocês dois, lutando por esse Brasilzão. Eu vou começar ressaltando exatamente o que está no site da fundação que está promovendo o Miami Security. Vou ressaltar algumas palavras que você falou no começo, Paulo, que é interessante que a gente aponte do que se trata isso, para que se entenda do que o Brasil está optando por ficar fora. Porque o não apoio oficial, não só nesse, mas como na reunião anterior com o Trump, demonstra que o Brasil está se afastando desse tipo de agenda liberal do hemisfério ocidental. Porque no site da Fundação, e as palavras que você mencionou são essas, eu vou repeti-las justamente por isso, diz assim: graves ameaças à segurança, incluindo narcoterrorismo, imigração ilegal, ressalto seu ilegal, porque sempre há um esquerdeiro de plantão, né? Imigração ilegal, ditaduras criminosas, influência, aí vem, de potências autoritárias extrahemisféricas, ou seja, a clara colocação do hemisfério ocidental sob a proteção, sob a ligação, a aliança das nações que estariam ou teriam interesse em combater essas ameaças claras apontadas aí, e as ameaças são reais, não são apenas projeções de teoria da conspiração. E aí, quando o Brasil se posta de forma bastante suspeita nessa resistência em classificar esses grupos como o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, é preciso lembrar que todas as estratégias, se é que as houve, todas as estratégias, especialmente dos governos lulopetistas, que ocorreram, elas não obtiveram sucesso, muito pelo contrário. O Comando Vermelho, a gente sabe muito bem que o Comando Vermelho nasceu em 1979, então, olha quanto tempo existe o crime organizado só pensando no Comando Vermelho. O PCC nasceu em 1993 e ele existe e se aprimorou. E todas as estratégias propostas por um governo ideológico de esquerda nunca resultaram em eficiência, não pelo menos no combate do crime, né? Resultou em eficácia e eficiência para o crime, mas não em combate ao crime. E é óbvio que tanto o Comando Vermelho, quanto o PCC, quanto os demais grupos de crime organizado no Brasil, violam, obviamente, a soberania brasileira.
porque é preciso lembrar que nós temos aí praticamente 20 a 25% da população brasileira, isso mesmo, 40 milhões de pessoas vivem naquilo que a gente chama de black spots, os pontos negros, onde o Estado não vai, onde quem manda é o crime organizado, onde há um PCC-net, a internet é obrigatoriamente fornecida pelo crime organizado, os aluguéis são providos pelo crime organizado, a água, o gás. E como que um presidente tem a coragem, um diplomata tem a coragem de falar que classificar grupos que causam medo sistêmico, esse é o conceito de terrorismo, medo sistêmico. Quem duvida é só ousar subir um morro qualquer controlado pelo tráfico sem pedir autorização para o crime organizado. Isso é um black spot, isso é medo sistêmico. Sem contar um problema que está abaixo de todas as camadas, mas que no fundo é o mais importante, que é a questão humanitária, porque estamos falando de narcoterrorismo. Então, por trás dessa questão da ocupação territorial brasileira e de vários outros territórios latino-americanos, há a questão social, que deveria ser a pauta principal de um partido de esquerda, né? A dependência química, que vai gerar custos econômicos e sociais, sem contar os familiares, o consumo da droga que estimula o crime. É visível que até mesmo aqueles partidos mais radicais, os mais radicais, estão percebendo a necessidade urgente de dar um basta ao crime organizado. E a quem nós pediríamos ajuda se não é uma nação capaz de hackear os sinais de trânsito no Irã para saber qual é a Ayatollah ia estar? Para quem que a gente vai pedir ajuda? Para o nosso exército, para a nossa marinha que encalha navios na praia? Nós precisamos de ajuda para nos modernizar no combate ao crime organizado. E agora está acontecendo uma coisa muito curiosa, né? A gente, né, comentou rapidamente a respeito disso, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais, que é o caso dessa imigração ilegal, de cerca de 600 haitianos, né? O Gerson, que serviu no Haiti, conhece muito bem a situação. 600 haitianos, né, foram detidos pela Polícia Federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e agora a polícia diz que cerca de 600 deles, né, inclusive de outros países africanos, estão entrando no Brasil ilegalmente toda semana. Esses caras, esses 600, né, imigrantes, estavam com documentação falsa. Agora a pergunta é a seguinte: quem estaria patrocinando isso? Da onde vêm esses aviões? Quem estaria fornecendo essa documentação para essa quantidade imensa de imigrantes ilegais que começam a entrar no Brasil? Como é que você vê isso, Gerson? Pois é, você sabe que esse é um dos temas que estão sendo debatidos exatamente agora nesse fórum, porque a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos, ela tem toda uma conotação de debate que nós estamos acompanhando, porque durante o governo Biden as fronteiras foram abertas, quase entre 15 e 20 milhões de pessoas entraram ilegalmente nos Estados Unidos, isso gera um impacto gigantesco, mas o tema não está circunscrito somente aos Estados Unidos. Por que o Luiz Felipe e, inclusive, o próprio Paulo Bilinski foram convidados para esse fórum? Porque o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E, por outro lado, o Paulo Bilinski, ele é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Porque o tema é um tema que ele é circunscrito não apenas à segurança pública, mas ele acaba transbordando para as questões de relações internacionais e defesa, exatamente em um dos pontos obviamente, o tráfico internacional de drogas, nós já conhecemos, de armas, não somente as organizações narcoterroristas da América Latina, mas o tráfico humano. Veja que você toca na questão do Haiti, exatamente no momento em que eu volto do Chile, e uma das promessas de campanha do presidente Casti foi exatamente debelar o problema gigantesco para os países da América Latina da imigração ilegal. Um dos primeiros atos do presidente Casti foi justamente pedir às Forças Armadas, ou determinar, que construam barreiras para a imigração ilegal da Bolívia e do Peru, porque não são apenas bolivianos e peruanos. Pelo contrário, o grande problema é que são corredores inclusive de haitianos. Quando você coloca essa questão dos haitianos agora chegando em levas no Brasil, é porque existe, de fato, uma organização por trás muito bem, vamos dizer assim, aparelhada e que recebe recursos financeiros internacionais
por exemplo, da Open Society, não somente deles. Olha só, no Chile, eles estão com um problema de que quase 5% da população hoje são de imigrantes ilegais e particularmente de venezuelanos, que eu encontrei todos os Ubers que eu peguei em Santiago do Chile eram de venezuelanos, mas eu encontrei haitianos. E é interessante que lá tem um bairro inteiro de haitianos. E por que isso acontece? Porque esse tráfico, ele rende muito dinheiro. Veja que esses haitianos, eles saíram do Haiti, não receberam o visto humanitário que é concedido pela Embaixada do Brasil no Haiti, lá em Porto Príncipe, não. Eles receberam um visto falsificado de reunião familiar. Voaram para um dos países da América do Sul, fazendo uma escala, e chegaram em São Paulo, porque isso é uma organização criminosa lucrativa. Não são haitianos pobres que têm capacidade de pagar esse tipo de transporte. E, na verdade, o grande problema para o governador, para o presidente Castro no Chile hoje, sabe qual é, Paulo? Sabe qual é, Pisolato? É a repatriação desse pessoal. Eles estão em negociação agora para que seja criado um corredor para que os venezuelanos possam sair do Chile, passarem pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, para voltarem para a Venezuela. Porque já pensou você deportar ou repatriar 700 mil pessoas por avião? Quem paga isso? E eles estão com esse problema gigantesco, querendo fazer uma rota terrestre, mas olha o que está acontecendo. O Peru está querendo fazer um acordo, mas a Colômbia disse que não quer deixar passar pelo seu território. E você tem problemas gigantescos criados pela diáspora da Venezuela. Então, a diáspora haitiana e a diáspora venezuelana, elas guardam muitas semelhanças, porque o Haiti está destruído pela, novamente, grande quantidade de crime organizado, de narcotráfico e das gangues que invadiram e que dominam Porto Príncipe hoje. Então, nós estamos com um problema de segurança pública, que também é um problema de relações internacionais e também é um problema de defesa. Eu tenho, de certa forma, bastante constrangimento até de ver essa ausência do governo brasileiro numa área tão importantíssima. Porque essa não somente a questão de segurança hoje está extrapolando, como as Forças Armadas da América Latina hoje estão se alinhando para ajudar, seja logisticamente, seja na inteligência e até em operações como estão acontecendo no Equador, contra essas áreas. Eu tenho certeza que você, Paulo, e você, Pisolato, e você que me ouve, deve ter lembrado que semana passada foi encontrado uma área de treinamento em Mato Grosso, que foi uma área de treinamento numa área inóspita que foi criada com treinamento de fuzis, de pistolas e de metralhadoras .30 com reparo. Ou seja, é uma área de homicídio para organizações criminosas e que pior, no caso brasileiro, estava infestada de adolescentes, ou seja, eles estão colocando menores de idade para o crime organizado, sabendo que o ECA os protege. Então você veja que o assunto é muito complexo e, infelizmente, né, Paulo, nós não temos representantes das Forças Armadas e nem do governo brasileiro, oficialmente do Poder Executivo, participando desse debate. Olha, o Brasil está virando um paraíso para essas imigrações ilegais, né? Veja que isso é bem característico de todo governo socialista. A Espanha não aguenta mais, né, com a entrada desses ilegais, né? O governo do Pedro Sánchez está de cabeça para baixo. Na França socialista, a mesma coisa. Você tem os argelinos lá que estão tomando conta, os muçulmanos estão tomando conta do país inteiro. Aí você tinha aí o Hezbollah, Hamas, todo mundo migrando para a Venezuela. Aí quando o Donald Trump endurece, porque esse negócio dos haitianos e de africanos, né, inclusive espiões russos entrando nos Estados Unidos, acontecia de montão no governo, né, democrata de esquerda. Ou seja, o governo Biden, o governo Barack Obama, isso triplicou. E em Miami você tem um bairro chamado Little Haiti, né, que é infestado, né, de haitianos. É gigantesco, é quase do mesmo tamanho de Hialeah, que é um bairro cubano. Então isso aconteceu, Donald Trump percebeu, porque parece que é uma intenção, é uma cartilha desses governos socialistas criarem esse caos migratório para depois a população ficar à mercê do governo. O governo chega, apresenta uma suposta solução,
Pimba, tá aí, bingo, conseguiu o que queria. A população dependente exclusivamente do governo. Agora, quando você tem os países da América Latina se alinhando à política nova agora de Donald Trump, cercando, fechando, bloqueando essa imigração ilegal, esses caras vão cair para onde, Pisolato? Vão cair para o Brasil. E olha, isso é assustador. Por quê? Por que o Brasil não tem uma política de controle migratório como os outros países têm? Por que o Brasil não está sendo chamado? Porque o Brasil não quer reconhecer essas irregularidades, principalmente o crime organizado. Não é, Pisolato? Sua opinião sobre isso? Olha, eu vou começar, Paulo, garantindo que ninguém nos acuse de racismo. Nós estamos falando de ilegalidade. Ilegalidade, exatamente. Porque todos nós somos, em alguma medida, imigrantes. Claro que se a gente fosse fazer um retrocesso antropológico, a nossa espécie nasceu na África. Então, a única espécie nativa de uma região seria o primeiro Homo sapiens sapiens lá na África, 200 mil anos atrás. Todos nós somos imigrantes. O que nós estamos apontando não é a imigração como forma, inclusive, de colonização. Especialmente no Brasil, nós somos uma nação miscigenada e imigrada, tá? Por essência, mesmo imigrada e miscigenada com aqueles que cá estavam. Então, obviamente, não estamos falando da imigração, estamos falando da ilegalidade, como o Coronel Gerson muito bem apontou. A ilegalidade traz diversas camadas ontológicas, tem muita coisa para ser discutida ali dentro, que vai do mais básico, que é o subemprego, que gera uma condição desumana para o próprio imigrante, que vai levar talvez à marginalidade, que vai levar a um problema socioeconômico maior, que pode levar a desemprego, e o que eu considero os dois maiores problemas que há, que é o tráfico, de fato, como o Coronel Gerson apontou, eu não sei se vocês sabem, mas há uma curiosidade, inclusive essa semana a gente fez um debate numa turma de direitos justamente sobre isso, aonde existiu o maior tráfico humano em toda a história, desde a antiguidade até hoje. Foi na época do Brasil colônia, foi até o século XIX ou é hoje? Hoje nós temos ativos no mundo muito mais seres humanos escravizados, mas muito, muito, muito mais. Existem alguns autores que chegam a falar em 150 milhões de pessoas que são traficadas, seja por serviço sexual, seja para trabalho escravo. Ou seja, dá mais ou menos 5 a 6 vezes o valor total de todos os 350 anos de escravidão. Não estou diminuindo a escravidão do Brasil. Eu estou dizendo que é um problema grave quando a imigração ilegal abre essa nova camada ontológica para definir o que seja imigração. Porque você usa a imigração para, um dos elementos seria o tráfico, inclusive o sexual. Existe um problema secundário que o Paulo muito bem apontou, que é a questão daqueles que se aproveitam da imigração ilegal para entrar com suas ideologias perniciosas e perigosas. Eu tenho um aluno que veio da França para o Brasil, a mãe dele é brasileira, o pai é francês, eles fugiram da França. Ele estudava numa escola que era religiosa, católica, na França, e os muçulmanos formaram uma maioria tão grande que primeiro o pai dele se mudou de bairro, porque o bairro começou a ser exclusivo de muçulmanos. E aí, entre eles, os radicais começavam a pressionar, ele saiu. E para piorar, a escola que era católica, sobre toda a parede dessas escolas católicas, eu conheço uma delas aqui no Brasil, há um crucifixo. A escola começou a ter que retirar. Esse é um outro fenômeno curioso, porque o crucifixo lembra a Igreja Católica, lembra a Igreja Cristã e lembra a cultura ocidental. É um fenômeno, uma outra camada. Porque quando os socialistas, comunistas, progressistas, globalistas falam de abrir as fronteiras, eles estão falando de minar a cultura ocidental. Por isso que eles querem portas abertas. A França está sofrendo com isso, a Alemanha está sofrendo com isso. Os países que são banhados pelo Mediterrâneo estão sofrendo com isso, porque você mina a cultura. Quando nós nos miscigenamos, nós miscigenamos também a nossa cultura. Nós somos uma nação miscigenada. Agora, uma nação como Espanha, uma nação como a França, uma nação como a Alemanha, elas vão aos poucos perdendo a sua característica cultural. E é por isso que o socialismo, o comunismo, o progressismo, o globalismo e todos os outros ismos insiste tanto nessa migração portas abertas, porque quer minar a cultura ocidental. Um dos pilares que sustenta a nossa sociedade é a cultura ocidental. É isso aí, verdade. E olha só, com base nisso, o governo Lula decidiu desafiar abertamente o bloqueio econômico dos Estados Unidos e enviar alimentos e remédios para Cuba, um regime autoritário que mantém presos políticos, reprime a oposição e vive uma crise crônica causada por décadas de má gestão e corrupção socialista.
Em vez de priorizar a crise interna no Brasil, com inflação de alimentos, desemprego, greve de caminhoneiros e desabafo popular contra aumentos de preços, o presidente Lula escolhe gastar recursos públicos para socorrer um dos aliados ideológicos mais problemáticos do planeta, enquanto o povo brasileiro em casa enfrenta a roubalheira no INSS e a falta de combustível, porque o preço está subindo, daqui a pouco vai faltar o combustível. A ajuda, que inclui dezenas de milhares de toneladas de arroz, feijão, leite em pó e medicamentos, é financiada com dinheiro do contribuinte brasileiro e coordenada via Programa Mundial de Alimentos da ONU. Mas o timing é muito claro. É um gesto político de solidariedade à esquerda latino-americana. Um furo direto no bloqueio dos Estados Unidos reimposto por Donald Trump. E uma mensagem de desafio a Washington em pleno ano eleitoral. Enquanto Cuba continua sem liberdade, sem eleições livres e com milhares de presos políticos, o governo brasileiro faz o quê? Prefere aliviar a pressão sobre o regime castrista em vez de cobrar reformas democráticas ou direitos humanos. É mais uma prova de que a política externa de Lula é ideológica, não pragmática. Apenas isso. E quem paga a conta desse envio, dessa ideologia, é quem? É o povo brasileiro, que vê os seus impostos servindo para sustentar ditaduras em vez de resolver problemas reais aqui dentro. Ok. Gerson, nós sabemos, não é, que o bloqueio dos Estados Unidos é especificamente sobre petróleo, combustível, energia, mas o fato do presidente Lula mandar essa quantidade imensa de alimentos para lá repercute bastante na política interna, porque o Brasil também precisa disso e não recebe, né? Pois é, primeiro é importante a gente esclarecer para a nossa audiência que o bloqueio dos Estados Unidos ele se refere ao petróleo da Venezuela e de qualquer outro país que queira utilizar uma exportação para Cuba fora dos trâmites normais. O que seriam os trâmites normais? Eu vou explicar. A Venezuela fazia o seguinte, exportava uma quantidade enorme de petróleo para Cuba, mas Cuba não tinha essa capacidade de refino e nem de absorver essa quantidade grande. Por quê? Porque, na verdade, eram utilizados petroleiros que fazem o que seria um mercado negro desse petróleo. Deixavam uma pequena parcela em Cuba, que, aliás, Cuba também tem petróleo na própria ilha, no seu mar ali territorial, e tem petróleo explorado na própria ilha. Mas Cuba pegava essa pequena parcela e, na verdade, repassava o próprio petroleiro, os próprios petroleiros dessa frota fantasma, passavam por Cuba, fingiam que desembarcavam alguma coisa e depois levavam para a China. Eles levavam esse petróleo para a China, que por sua vez pagava para Cuba poder ter algum tipo de dinheiro para comprar outros elementos, inclusive alimentos, etc. Porque ao contrário do que se fala por aí, o bloqueio dos Estados Unidos nunca foi para a parte de alimentos, nem de medicamentos, porque isso eles continuaram comprando nos Estados Unidos. Mas não havia bloqueio com nenhum outro país, não só o Brasil, Canadá, Europa, vários países negociam normalmente com Cuba. Então por que do colapso? Porque o sistema comunista não gera riqueza. Não havia esse financiamento que era feito pela Venezuela, foi o mesmo financiamento que foi feito na época da União Soviética. Quando cai o Muro de Berlim, colapsou a economia de Cuba. Como sobreviveriam? Já que todas as formas de produção estavam estatizadas, a propriedade privada foi capada, toda a atividade econômica privada foi completamente cerceada, porque o Estado forneceria tudo, as carteiras, as cadernetas de alimentação. E esse colapso só não ocorreu porque Cuba depois foi socorrida, não somente pelo Foro de São Paulo, que foi arquitetado por Lula
e Fidel Castro, mas pela Venezuela de Hugo Chávez e pelo México também. Veja que a última vez que Cuba recebeu uma grande quantidade de doações de alimentos agora foi há poucas semanas do México. E sabe o que aconteceu com todos esses alimentos e remédios, inclusive carne, tudo que foi doado pelo México, foi para os mercados das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. Porque em Cuba tem mercados que você consegue comprar alimentos, etc., em dólar. E é muito caro. E a população foi obrigada a comprar os alimentos que vinham do México, que estavam ali, foram doações do México. Eles compraram de quem? Das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba e do seu esquema militar de distribuição de alimentos. Então você veja, Paulo, que esse colapso hoje de Cuba chegou a um ponto em que o governo americano parou de ser hipócrita. O governo Trump disse o seguinte: chega, basta, nós vamos de fato hoje promover uma mudança. E sabe o que aconteceu essa semana lá em Cuba? Já foi divulgado que eles permitirão que os cubanos da diáspora, em especial aqui dos Estados Unidos, comecem a restabelecer o comércio, a propriedade privada, os investimentos e farão uma transição, porque o comunismo lá de Cuba colapsou totalmente, Paulo. Não deu certo, não deu certo. E agora o Pisolato, que é do sul do país, viu toda aquela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Até hoje, o governo que ficou, que prometeu recursos, não cumpriu. O povo gaúcho é que teve que resolver a situação. Muita gente foi morar debaixo da ponte, sem alimentos, contava com alimentos doados pelos próprios moradores. Aí vem o governo agora e manda quantidades imensas para fora do país. E ainda teve aquela tentativa de comprar arroz, não é, Pisolato? Para mandar para o sul. Lembro. Não é? Naquela fraude danada. Depois não comprou, porque todo mundo bateu em cima. Agora, alimento para mandar para Cuba tem. Não é? Ali o Coronel Gerson apontou muito bem esse caso da falência do modelo socialista comunista. Eu espero que aquilo que Cuba deveria ter sido quando a União Soviética comprava todo o açúcar que Cuba produzia a preço superfaturado para ter uma vitrine do socialismo, eu sinceramente esperaria que aquela trupe que gosta de fumar muita cannabis nos DCEs universitários olhasse para Cuba e visse. Ou pelo menos, olha, uma sugestão bem simples. Se tiver algum esquerdopata aí nos ouvindo, vai lá, entra no chat GPT e faz assim, os 10 erros epistemológicos do marxismo ou do comunismo. Só 10 é o suficiente para você ver que é uma filosofia incorreta, é uma sociologia incorreta, é uma epistemologia incorreta. Não vai funcionar, gente. Vocês só vão matar gente, só vão destruir países, mais nada. Isso a história já provou. O maior assassino do mundo depois do aborto é o comunismo. Não existe nada que mate mais no mundo depois do aborto do que o comunismo. Então é óbvio que a fórmula não funciona, ela está errada. O único sistema que já provou que funciona, tanto que a China pega esse gostinho, é a liberdade de mercado. A China é socialista de mercado porque tem lá o Estado ainda controlador, uma política controladora, mas ela sabe que está no capitalismo o sucesso. Aí quando você vê um governo como o nosso, que faz uma espécie de diplomacia de adúltero, promete fidelidade e entrega traição, as várias promessas que são feitas, inclusive aquela que a gente não sabe os detalhes, que foram feitas para o Trump, provavelmente para que ele revogasse a Magnitsky, é bem provável que o Lula não esteja cumprindo. Aí tu vê um governo como esse, marcado pela corrupção, e que naquele caso que você citou, fez leilão de arroz superfaturado através de uma sorveteria. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, gente, hoje, agora, enquanto a gente fala, ainda existem cerca de 1.000 a 1.500 famílias que ainda não conseguiram reconstruir seus lares. Porque o governo do estado também não é lá essas coisas, E aí não conta com a participação do governo federal, cuja função constitucional está na Constituição, é garantir permanentemente a proteção contra calamidades públicas, como enchentes, por exemplo, está lá na Constituição. Mas o Brasil, infelizmente, assim como Cuba, fez essa experiência maluca do socialismo que se provou falho e, para variar, causa uma calamidade humanitária. O Brasil vai nessa vibe meio mercantilista. O Brasil tem essa coisa do mercantilismo. O Brasil não é capitalista sobre um governo PT. Ainda acha que o Estado é o melhor administrador que existe. Desde quando? O Estado jamais vai devolver para alguém mais do que ele tirou.
Se ele quer devolver R$1, ele vai tirar 2, 3, 4, 5, 6. É um Estado que é patrimonialista. Cuba está mostrando que o socialismo pode dar errado. E a diplomacia de anão de todo o Itamaraty, e especialmente do Lula, quando fala, porque ele ainda não se tocou que ele é um presidente, ele é um chefe executivo, quando ele fala aquelas insanidades, dizer que ele tem sanguinidade de lampião, que vai fornecer jabuticaba para o Trump ficar mais calmo, que vai resolver a guerra da Ucrânia num bar. Ele não entende que ele não está mais nos anos 80, que ele não está falando numa mesa de bar, que isso repercute no mundo inteiro e passa uma imagem horrível do Brasil. A nossa sorte é que talvez, a partir do 3 de outubro, a gente se livre de todos esses anões diplomáticos, e eu tenho certeza que o Trump tem um interesse imenso em trazer o Brasil para esse lado do hemisfério. Porque se o Lula está esperando que China ou Rússia vá socorrer o Brasil em qualquer situação, aí sim que ele vai cair do cavalo. Não, e daqui a pouco nós vamos mostrar uma pérola do Lula para você ver como é que ele fala uma coisa e age de outra. Olha só, a tentativa do presidente do STF, Edson Fachin, de distensionar o ambiente interno da corte com uma reunião reservada na semana passada, acabou sendo um fracasso retumbante e aprofundou ainda mais a desconfiança e a crise entre os ministros. Em vez de promover unidade, o gesto de Fachin, que inicialmente reuniu apenas ministros alinhados a Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, como uma espécie de bandeira branca para reduzir atritos, foi visto como uma manobra politizada e seletiva, que excluiu outros membros da corte e reforçou a percepção de que o STF está dividido em blocos de poder, com Fachin tentando negociar paz com o grupo mais ativista e político. O que era para ser um passo em direção à tranquilidade interna virou um novo foco de tensão. Interlocutores dos ministros envolvidos relataram que Fachin não cumpriu o que teria sido acordado, gerando acusações de recuo e falta de coerência. O resultado, claro, é o oposto do pretendido. Aumentou a desconfiança na liderança de Fachin, exacerbou as rachaduras no tribunal e deixou claro que o STF, em pleno escândalo do Banco Master, está mais fragmentado e politizado do que nunca, priorizando acordos de bastidores, em vez de transparência e independência institucional. Gerson Gomes, os caras estão batendo cabeça. Esse aí é um barco que não volta mais. Não há como consertar esse estrago, né, Gerson? Você sabe que nesse fórum aqui de Miami, uma das coisas que foi mais conversada e que é uma característica comum da invasão ou da força do crime organizado é justamente o avanço sobre o poder judiciário. Isso no México está explodindo a institucionalidade e posso até dizer a República do México, porque o crime organizado, os cartéis, eles avançaram sobre o poder judiciário. E isso acontece no Brasil também. Hoje, nós temos uma Suprema Corte que não é somente politizada, como dizia o próprio ex-presidente, que tirou o time, que saiu de fininho. O Barroso, quando falava que o Supremo Tribunal Federal teria um protagonismo político, ele esquece que a característica do ambiente político eleitoral, daqueles que vêm ao poder pelo caminho da urna, é que você pode retirá-los a cada 4 anos. Ou seja, aqui nos Estados Unidos, os deputados federais têm que defender o seu mandato a cada 2 anos, os senadores a 6. No Brasil, nós temos 4 anos, 8 anos, mas, como a democracia e o processo eleitoral dizem, o sistema político ele não nos garante que nós vamos escolher os melhores, mas nos garante que nós podemos retirar os piores. E no Supremo Tribunal Federal, essa politização foi feita de uma maneira completamente esquizofrênica. Por quê? Veja bem, Gilmar Mendes, o próprio Flávio Dino, que são eminentemente articuladores políticos, eles, quando vão ao Supremo Tribunal Federal e fazem esse avanço sobre o Poder Legislativo e o Executivo, eles esquecem que quando você vai para o debate político,
Isso tem que ser feito num ambiente de crítica, de debate, de oposição, de situação-oposição, de transparência, da população podendo criticar mais. Não. Eles querem as benesses da articulação política sem passarem pelas urnas e sem poderem ser ejetados quando são considerados indignos dos seus cargos ou que não satisfazem aquilo que a população gostaria. Então, essa situação do Supremo Tribunal Federal hoje, ela é uma mescla de articulação política, de avanço do crime organizado e até mesmo de podemos dizer, um aparelhamento ideológico que vem acontecendo há décadas no Brasil. E nós temos a oportunidade, com a eleição agora em outubro, de 3 ministros do STF serão nomeados pelo próximo presidente. Se eu não me engano, Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, se eu não me engano, são os que estão terminando durante o próximo mandato. Mas nós teremos Dias Toffoli. Dias Toffoli, para mim, ele não resiste. Tudo leva a crer, pelo que a gente viu desta reunião e do que parece que vazou dos acordos frustrados, que Dias Toffoli já está com seus dias contados e aparentemente seguirá pelo mesmo caminho de Barroso. Ou seja, fará ali uma saída Leão da Montanha, uma saída pela esquerda, tentando manter os benefícios de ex-ministros do STF, que são gigantescos, diga-se de passagem. Mas e o que fazer com Alexandre de Moraes? Com os 129 milhões de motivos que todos nós temos de desconfiar da sua lisura e até mesmo daquele atributo que deveria ser seguido por todos os ministros da Suprema Corte, que não é somente o notório saber jurídico, mas a reputação ilibada. Então, digo para você, Paulo, nós estamos vivendo um período muito complicado e que o Brasil precisa sair dessa quadra com transparência. Tenho feito minhas orações, redobro minhas orações pelo ministro André Mendonça, porque ele tem em suas mãos a capacidade de mexer nesse vespeiro. Mas não vai ser fácil, viu, Paulo? Será um caminho doloroso para a República, porque tem de tudo. Tem centrão, tem esquerda, tem governo federal, tem ministro do STF, tem político da Câmara dos Deputados, tem presidente do Senado, tem de tudo. Eu espero que a gente consiga virar essa página muito em breve, Paulo. Tudo isso aí que você falou, tudo isso aí está lá no telefone de Vorcaro. Então, veja, os políticos do Centrão, ou seja, você tem gente do Executivo, gente do Legislativo, gente do Judiciário, e nós temos um cavaleiro templário, né? Um cavaleiro templário no Judiciário, que é o ministro André Mendonça. Esse vai entrar para a história, se continuar do jeito que está caminhando. E outros cavaleiros templários também, no Congresso Nacional, Carlos Viana, o senador Carlos Viana, e que é o presidente da CPMI, e o relator Alfredo Gaspar. Esses são outros cavaleiros templários que nós temos que lembrar deles. O resto pode trocar. Pode trocar. Tem outros ali também, muitos bons, mas o povo tem que ficar esperto. E agora, Pisolado, pode ficar ainda pior, porque o novo advogado de Daniel Vorcaro foi procurar a Polícia Federal, né, querendo fazer agora. Disse, olha, meu cliente quer abrir a boca, não vai poupar ninguém. E se alguém está esperando que o Daniel Vorcaro vai ficar jogando com a polícia e com o Supremo, tipo, solta um pouquinho aqui, solta um pouquinho acolá, se engana redondamente, porque ele só tem uma chance. Uma chance é essa: pegar e abrir a boca, contar tudo o que ele sabe e provar. Porque não adianta nada ele dizer e não provar. Não adianta nada ele fazer como fez o Mauro Cid. Agora, a realidade é totalmente diferente. Mauro Cid disse e não provou. Ninguém nunca viu a tal da minuta do golpe. Ninguém nunca viu. Nem mesmo tiveram como comprovar a presença do Felipe Martins nas reuniões lá no Palácio do Planalto. Não tiveram como confirmar, havia muita contradição. E como, na dúvida, o réu tem que ser beneficiado, no caso não foi condenado. Mas nesse caso de Daniel Vorcaro, ele vai precisar abrir a boca tudo de uma vez, porque senão ele vai morfar na cadeia, né, Pisolado?
Tem um ditado, aliás, 2 ditados. Um deles diz assim: quando você está numa poça, num pântano muito grande, você não consegue sair com um passinho pequeno. Você dá um passo e continua dentro do lodo. Tem que dar um salto grande. Eu acho que é isso que o Gerson estava mencionando, quando é a ideia de nós transformarmos o país, e aí entra outro ditado. É um ditado que diz assim: a coruja de Minerva decola ao entardecer. Então, quando um país está numa crise muito profunda, é a hora da sabedoria entrar e reformar o Estado. Porque esses escândalos todos que vêm se sucedendo há muito tempo, a bem da verdade é isso, a gente recolheu, a gente não, né? O público que votou nesse partido novamente recolheu não é nenhum cavalo de Troia, essa mula de Troia que tinha a clara intenção de saquear o Estado brasileiro. Pela terceira vez, pelo menos, nós contarmos Dilma, estamos aí com 18 anos de um partido que tem como modus operandi usar o Estado como se fosse seu, daí o patrimonialismo. O sistema está se mostrando completamente comprometido, carcomido, e a única estratégia que eles têm para se manter no poder é sacrificar os justos. Você citou o caso Felipe Martins. Felipe Martins não cometeu crime nenhum. Foi provado que ele não cometeu crime nenhum. Ele está preso, sequestrado pelo Estado. E parece que a nossa vida vai correndo normalmente. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer algo estão comprometidos também. Como o Coronel Gerson muito bem apontou. É o maior escândalo de um sindicato do crime tomando o Estado, como disse o presidente El Salvador. Se o Estado não consegue combater o crime, é porque o crime está no Estado. E a gente está vendo o nível de comprometimento, o esforço. Eles chegaram a oferecer: nós anulamos as condenações desde que vocês não investiguem o Banco Master. Isso para mim é confissão de culpa. Quando vá essas disposições, vamos sacrificar o Toffoli, nós vamos poupar o Moraes, isso para mim é confissão de culpa. Nós precisaríamos, tá? O que a gente precisaria fazer, Paulo, fazer uma limpa de fato. Qualquer tipo de moral que não fosse, como o coronel mencionou, ilibada, exclui. Mas talvez não seja culpado. Mas nós não estamos no momento de tergiversar dentro do sindicato do crime. Elimina e começa de novo, reseta e começa de novo. Aprende todos os erros, sem decisão monocrática, sem poder de prevaricar legalmente, como o Alcolumbre anda fazendo. Então são oportunidades de aprender com os erros que nós cometemos. Eu espero que a gente aprenda, eu espero que a gente não adote medidas para amenizar o problema e permaneça com o sindicato do crime montado, porque ainda vai acontecer o quê? Eles apenas vão se renovar e a gente vai continuar nessa lama, nesse lodaçal. Olha só, então tudo isso aí é dinheiro sujo. E olha só, em meio à campanha eleitoral de 2022, você lembra disso? 2022 não deve ter saído ainda da sua cabeça. Lula detonava Bolsonaro, afirmando que bastaria uma simples canetada do presidente para a Petrobras reduzir os preços dos combustíveis, mudando a política de paridade internacional e acusando-o de falta de coragem para fazer isso, para enfrentar os acionistas e mercado. Aí, hoje, no governo Lula, em 2026, com a alta do petróleo e pressão por reajustes na Petrobras, o presidente Lula faz o quê? O quê? Exatamente o que criticava o outro. Nega a intervenção direta na estatal, descarta a canetada, exatamente como o Bolsonaro fazia, para forçar a redução de preços. E ainda opta por medidas indiretas como zeramento de impostos, PIS, COFINS, sobre diesel, enquanto ministros afirmam que não serão irresponsáveis, intervindo em empresa de capital aberto. Veja, tudo isso em ano eleitoral. Ele dizia que zerar o PIS, o COFINS, em ano eleitoral era muita malandragem de Bolsonaro e coisa e tal. Então vamos lembrar agora o que o papai dos pobres disse em 2022 para detonar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Roda aí. O preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, uma canetada, como fez o Pedro Pareto, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer.
Gerson, se ele aprendeu isso desde o primeiro mandato dele, lá em 2003, como é que o cara teve coragem de falar isso em 2022 contra Jair Bolsonaro, rapaz? Você sabe que eu acho que é um teatro. Eu vou explicar por quê. Vocês conhecem a minha tese de que Lula não estará na urna eletrônica em outubro. E eu acredito que ele está fingindo uma certa senilidade, querendo imitar aqui o Joe Biden. E eu tenho dito, quem será a nossa Kamala Harris no Brasil? Porque é claro que ele é o pai da mentira. Isso sim, não o pai dos pobres. Porque são tantas as incongruências entre o discurso e a prática que a gente já começa a desconfiar que há uma certa senilidade. Talvez ele esteja esquecendo do que falou no passado. As pessoas mais próximas de Lula dizem que não, que ele continua muito sagaz e, pelo contrário, ele tem falado muita besteira, essa é a verdade. Como nós podemos lembrar várias agora. Na época do governo Dilma, isso até, de certa maneira, era uma diversão. E as pessoas costumavam pegar as falas da Dilma e transformar em memes. Mas no caso do Lula, quando ele disse na campanha que não ousaria colocar ali uns amigos no Supremo Tribunal Federal, e ele teve a desfaçatez de nomear não somente Zanin, seu advogado pessoal, que, aliás, foi chamado para aquela reunião ali de gerenciamento de crise no domingo, um ministro do STF. Será que foi chamado como ministro do STF ou como advogado pessoal de Lula? Ainda criminalista, quem sabe? O que emanará desses celulares que precisou chamar o seu ex-advogado ali para uma conversa particular e pessoal com os comandantes de forças? Com, inclusive, o Procurador-Geral da República, com o diretor da Polícia Federal. E você veja que as mentiras são muitas. Quando disse, por exemplo, que teria transparência, que não colocaria sigilo em nada, e é o que mais nós temos nesse governo, são sigilos. E mais ainda, quando a gente compara os gastos dos cartões corporativos, já está na casa do bilhão. Tudo aquilo que Lula falava na campanha, ele agora tem colocado ao inverso. Mas no que diz especificamente a questão da Petrobras, isso é perigosíssimo. Veja que o futuro ministro da Economia, Fazenda, talvez seja o super-ministro do presidente Flávio Bolsonaro, muita gente está indicando que seria o Saxida. Quem é Saxida? Não podemos esquecer que naquele momento da crise dos combustíveis, o presidente Bolsonaro teve coragem de, inclusive, substituir o seu ministro, que era um almirante, especialista na área, inclusive, de energia nuclear, mas ele colocou o Saxida, que veio da equipe do Paulo Guedes. Eles fizeram realmente uma fórmula de diminuição de impostos com muita sabedoria e não prejudicaram os acionistas da Petrobras. Por quê? Porque todas as vezes que você faz essa intervenção, a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, que ela tem participação do governo, é verdade, mas é uma empresa, inclusive, em bolsa aqui dos Estados Unidos. Você tem milhões que foram pagos pela Petrobras ainda nos primeiros mandatos, quando houve a questão da Lava Jato. Por quê? Porque os acionistas minoritários, eles têm os direitos que são preservados aqui nos Estados Unidos e nós somos obrigados a seguir essa mesma coisa no Brasil. É muito bom quando eles botam dinheiro, mas eles não gostam de perder dinheiro, né, Paulo? Então, eu digo para você que o momento agora é o momento em que Lula está fazendo exatamente aquilo que Bolsonaro fez quando teve a crise lá da guerra da Ucrânia, do petróleo. Vamos ver, né, Paulo? Vamos ver, né? Eu acho que vamos ver o que essa gente que apoia o PT vai dizer. Olha só, Pisolato, presta só atenção disso. Não é de ver que o PT tem a cara de pau de culpar Jair Bolsonaro pelo escândalo do Banco Master, como se o partido fosse vítima de uma herança que nunca tocou? Pois é. Afirmam que o banco foi fundado e operou livremente entre 2021 e 2022 com fraudes e corrupção que o Banco Central de Campos Neto não impediu. Mas eles esquecem de mencionar que o escândalo explodiu em 2025 e 2026, depois de 3 anos de governo Lula, com o Banco Central já sob o comando do PT e sem qualquer ação preventiva efetiva do governo atual. 3 anos! O que eles estavam fazendo? A culpa é do Bolsonaro? O descaramento é total.
O partido destaca doações de Daniel Vorcaro a bolsonaristas como se isso limpasse as mãos do PT. Enquanto ignora que a nora de Jacques Wagner teve empresa na folha de pagamento do mesmo banco, do Banco Master, que Lulinha está envolvido até o pescoço em suspeitas do INSS e que a possível delação de Daniel Vorcaro pode atingir figuras altíssimas do próprio governo. Em vez de explicar essas ligações, o PT joga a culpa na direita, associando Flávio Bolsonaro ao caso com rachadinhas e tentando transformar um escândalo financeiro em problema exclusivo da oposição. O José Dirceu, com a mesma cara de pau de sempre, reforça a narrativa no seu aniversário de 80 anos, dizendo que a crise é herança do lado do sistema financeiro e da direita, e que a investigação deve ser técnica pela Polícia Federal. É o clássico PT, não tem jeito. Quando o problema aparece no próprio quintal, a culpa é do anterior. Quando envolve os seus, é politização. A hipocrisia é tão evidente que só não vê quem não quer ou aquele que faz parte do mesmo sistema sujo. O governo Lula não tem moral para apontar o dedo na cara de ninguém. Tem muita cara de pau para fazer isso em pleno ano eleitoral. É ou não é, Pisolato? Isso é típico, você falou muito bem, a forma mentes do esquerdeiro padrão, essa autoindulgência canalha, né? Esse comportamento infantil de sexto ano, não fui eu. Então, típica na política, a política mais rasteira que tem, a mais demagógica que tem, essa terceirização da responsabilidade. Fizeram isso com o INSS, fazem permanentemente isso. Talvez o sonho deles seja sempre ter um Bolsonaro para chamar de seu e atribuir culpa. E como você bem disse, só dá conforto àquela militância sólida, que sente aquela perturbação psíquica quando vê que os seus heróis têm pés sujos. E Lula aí vem, claro, com esse discurso todo que só funciona, de fato, entre ingênuos, canalhas e convertidos. Essa militância sólida, aquele que se chegar o Lula com uma mala de dinheiro roubada, ele vai dizer que a culpa é da mala ou que a mala é do Bolsonaro, porque isso vai dar para ele um conforto, vai dar aquele viés de confirmação, porque senão toda a vida dele, esse militante sólido, foi construída sobre uma mentira. E é de fato, porque o esquerdeiro ele tem essa dificuldade de olhar para a realidade. Vou citar um caso recente, para você ver aí o Boulos, que o sonho do Boulos é ser o futuro Lula, ele começou muito bem, ele mente igual. O Boulos esteve num programa de rádio recentemente, falou várias mentiras, interrompeu mulheres que estavam perguntando para ele sobre, o famoso mansrupting, que para as mulheres costuma ser uma agressão. Ele interrompeu e chamava a jornalista de mentirosa, quando a jornalista disse que os processos de corrupção contra o Bolsonaro tinham sido arquivados. E ele repetidas vezes falou, mentira, não foi arquivado, ele é corrupto, rachadinha, e as joias. E a jornalista falava, não, foram arquivados, não há nada que comprove a corrupção do governo Bolsonaro. Ele abandonou o programa, porque ele se viu numa situação. O Boulos e muitos outros que têm esse discurso, a gente conhece vários deles, eles são conhecidos, teve um jornalista que cunhou essa expressão, ela é muito interessante, são conhecidos como estúpidos ilustrados, porque eles vão na direção das pessoas como eles iam lá nas manifestações de invasão, lá no meio do MST, só que eles estão batendo de frente agora com, por enquanto, uma internet que ainda tem liberdade, com jornalistas que estão demonstrando coragem, seja por que sempre foram corajosos ou porque alguns estão recebendo algum tipo de patrocínio que está fazendo com que eles mudem de disposição de espírito. Mas eles estão encontrando resistência. E eu concordo com o coronel. Eu também acho que o Lula está tentando esse discurso todo, mas eu acho que o nome dele não vai aparecer. Eu só não sei se ele vai alegar alguma questão de saúde ou se vai alegar algum outro impedimento que possa aparecer pelo caminho, mas ele está sentindo o cheiro de derrota e está sentindo que vai ser muito difícil, sem a ajuda de Biden, fazer uma eleição aqui tão assim ao gosto do freguês de esquerda. É provável que nós vejamos outros nomes. A questão de fato, coronel, é saber qual vai ser o poste colocado no lugar do Lula. Com toda certeza, né? E muito provavelmente vendo o crescimento da oposição, vendo o crescimento de Flávio Bolsonaro, ele não vai querer ser humilhado, né? E de repente pode sair bem antes do jogo terminar.
Gente, chegamos ao final do nosso programa. Gerson Gomes, muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bacana, brilhante. E sexta-feira a gente não tem, né? Porque você vai estar lá enrolado na cobertura do evento, né? Exato, mas fiquei feliz de você me permitir estar com o Pizzolato hoje, é sempre uma aula, né? Pizzolato é uma satisfação a gente ouvir, a gente fica horas ali ouvindo. Mas de todo jeito, amanhã eu estarei no evento, vou fazer algumas entrevistas, pretendo entrevistar o deputado Ramagem, pretendo que está aqui no exílio, aqui nos Estados Unidos, entrou com asilo político, também pretendo entrevistar o Luiz Felipe de Orleans e Bragança amanhã, vamos ver se eu consigo conversar também com o Paulo Bilinski e a gente ter uma visão do que foi o evento e na segunda-feira eu te prometo que eu trago aí um resumão para a gente discutir, viu, Paulo? Obrigado. Valeu, obrigado, Gerson. Pizzolato, muito legal também a sua participação, como sempre, viu? Obrigado, Paulo. Hoje foi uma honra e um prazer. E aqueles programas que eu mesmo vou assistir de novo depois. Eu agradeço os elogios do Gerson, eu acho que são imerecidos. Mas a gente está batalhando junto na mesma trincheira. Um dia a gente vai ganhar essa batalha, a gente vai olhar para o lado e ver aqueles que lutaram com a gente. Vai dar muita alegria de ver a vitória e os homens que lutaram e as mulheres que lutaram ao nosso lado. Sempre um prazer e uma honra, Paulo. Obrigado. Olha, eu quero também dar um aviso aqui, amanhã chamar a sua atenção para o programa Pulso Global com o Carlos Dias, amanhã às 10 horas da manhã, ao vivo. Você não pode perder, muita coisa interessante chegando aí. E lembro você também que nós temos aí o programa do Pizzolato, também a culpa é do Deodoro, toda terça-feira à noite. Né? Muitíssimo obrigado. Gerson, um forte abraço, tchau Pizzolato, tchau a você que esteve conosco até agora e nos vemos de novo nesta quinta-feira, nesta sexta-feira, já é sexta-feira de novo, papai. O tempo está voando. Dessa sexta-feira. Tchau e até lá.